A graça e a paz da parte Todo-Poderoso para todos, amados e amada, e abençoado e abençoada com todas as sortes de bênção. Olá, querido, mais uma vez estamos aqui para glorificar o teu santo e eterno nome, pedindo a Deus que Ele nos dê paz, saúde, bondade e misericórdia. Louvado seja Deus. Gostaria, junto com você, abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, no capítulo 11, e nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 11 e o capítulo 12. Coisas boas, coisas maravilhosas que tem para mim e tem para você. Porque Deus é poderoso, Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Vamos orar em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, Deus poderoso, te agradeço, meu Deus, mais uma vez, por esta oportunidade que o Senhor nos tem nos dado. Força e vigor para nós podermos sobreviver sobre a face dessa terra, pelo qual ela está abominada pelas desobediências dos seres humanos. Queridos amados, eu quero trazer essa palavra para você, em nome de Jesus Cristo. Senhor, te peço, Senhor, que o Senhor me use como uma ferramenta na tua mão, porque eu vou usar a tua palavra. Peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor, te agradecendo, meu Deus, pelo culto que foi realizado aqui na minha residência, Senhor, na minha humilde pousada, com a minha família e os pastores e as irmãs, as missionárias. Peço que Deus abençoe a eles cada vez mais e mais, dê força e vigor. Abençoa meus irmãos em Cristo Jesus, que estão à distância, Rio de Janeiro, que aqui em Riacho das Almas, todos os meus familiares. Toma ele em tuas mãos, Senhor Deus. Em Limoeiro, minha irmã, você toma ela em tuas mãos. Porque tu és Deus poderoso, Deus misericordioso, Deus de honra e Deus de glória. Senhor, eu entrego a minha vida e a vida de todos em tuas mãos a partir de agora, porque eu preciso de ti, Senhor, porque o Senhor, o Senhor me usa de uma forma sobrenatural através do teu Espírito Santo, porque eu vou usar a tua palavra para que nós possamos cada vez mais se fortificar na tua palavra. Eu te peço, Senhor Deus, que nos dê cura, paz e liberdade, e não permita, Senhor, que o adversário venha nos atrapalhar, não venha nos prejudicar e esteja sempre conosco, nos ajudando, nos protegendo, nos livrando de todos os malfeitores, Senhor Deus, de todos aqueles que desejam o nosso mal, mas nós desejamos bem. Senhor, dai-nos força, bons pensamentos, Senhor, para que nós possamos falar com ousadia e com autoridade da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pois bem, amados, conforme eu falei aqui, primeiramente eu começo pedindo a você que você é um colaborador do Evangelho. E sobre você sendo um trabalhador na seara do Senhor, eu peço para você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal para que nós possamos fazer um vídeo melhor e um conteúdo bem melhor para todos nós. É isso que eu te peço. Você vai fazer isso, não vai pagar nada, é de graça, não se paga nada, para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, a pontuação, para que nós estejamos gravando ao vivo e você fazendo as suas perguntas e nós respondendo. Então eu conto com a sua ajuda, para que nós possamos alcançar este objetivo. Eu não quero nada, não preciso de nada, o que eu preciso é da sua ajuda para compartilhar com os irmãos, com todos os seus familiares, para se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para receber todos os vídeos que nós enviamos. Ontem foi uma bênção, um culto maravilhoso, um culto glorioso, porque foi um culto familiar. E isso eu te peço, meu Deus. E conto com a sua colaboração, queridos, amados irmãos, em Cristo Jesus,
pela graça e a misericórdia de Deus, nós estamos aqui fazendo a obra dele. Essa obra não pode parar. No momento, nós estamos impedidos de falar, de congregar na casa do Senhor, de ir até ao templo para glorificar o nome do Senhor em conjunto. Mas pelas autoridades terrenas nós estamos proibidos. Mas nem por isso a gente para, nós não para. Nós fazemos em casa, de casa em casa. Se você quer fazer em casa, mora aqui próximo da nossa cidade, então entre em contato conosco, entre em contato conosco, nós temos o WhatsApp, você entra em contato conosco, que nós vamos fazer o culto no lar, culto familiar. Eu vou deixar o meu telefone aqui, você escreva aí, 81 é o DDD. O telefone é 982 28 97 90. Vou repetir mais uma vez para você. O DDD 81 982 28 97 90. Esse é o telefone para você entrar em contato conosco. Se você quer receber um culto em casa, a gente fazemos um culto em casa, na sua casa, nós vamos até lá e oramos, pedindo a Deus para nos abençoar. E também é o WhatsApp também, o telefone, tanto você pode ligar, também é o WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem que nós nos responderemos, tá certo? Aqui através do canal Pastor José Severino Falando com Deus. Então você entra em contato conosco e nós marcamos e vamos até a sua casa, aqui na redondeza, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Eu não vou dizer que nós vamos à distância, em outro estado, porque seja muito longe, e às vezes as condições financeiras não dá para a gente ir. A gente não cobra nada para ir, mas se der para a gente ir, a gente vai com muito carinho para fazer a obra do Senhor. E às vezes tem muita gente que está em casa, está proibido de ir na congregação, dá uma glória a Deus, mas nós vamos até a residência e nós fazemos culto ao lar. Isto conforme os discípulos faziam antigamente, que eles eram proibidos de pregar a palavra de Deus. E eles, o que eles faziam? Ele fazia nas residências, nas escondidas, mas sempre não deixou de não glorificar o nome do Todo-Poderoso. E vamos à leitura de hoje, que é no livro de Eclesiastes. Primeiro nós vamos entrar no assunto sobre semeadura e colheita, que é no capítulo 11, louvado seja Deus. Mas só que a referência é capítulo 11, verso 6, mas nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, para que nós possamos entender melhor o conteúdo do texto, porque às vezes a gente lê só aquele versículo, mas esquece de ler o resto. O bom é você ler o primeiro e depois ir até o significado. Porque ele começa a dizer assim: o procedimento prudente do sábio, do verso 11. Mas que a referência é o versículo 6. Então, você que está com sua Bíblia aberta, você vai ler comigo agora neste momento. Que ele diz, vamos lá em nome do Todo-Poderoso. Primeiro versículo do capítulo 11 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá à terra. Estando a nuvem cheia, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para a nuvem nunca cegará. Assim como tu sabe qual o caminho
do vento, nem como se forma os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabeis as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente será boa. Doce é a luz e agradável aos olhos, ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozije em tudo, regozije em tudo, ele. Contudo, lembra-se de que há dia de treva, porque serão muito tudo quanto sucederá. Louvado seja Deus. Queridos amados, para a gente entender melhor esse texto aqui, quando ele fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Essas palavras, elas se referem do trabalhador, ou seja, o homem do campo, porque ele trabalha ao dia todo, ao sol, plantando a sua semente, trabalhando, mas ele trabalhando com um propósito de conseguir o seu pão, Mas ele diz que quando chega a noite, ele não esqueça a sua mão. Não pare com as suas mãos. Porque o dia para o trabalho e a noite para glorificar o nome do nosso Deus. Por isso que ele diz o texto aqui, louvado seja Deus, que fala sobre, e quando vinha a noite, ele não sossegue a sua mão. Porque Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Se Ele deu o dia para nós trabalhar, para nós buscar o nosso pão, ou seja, se nós plantamos, Deus manda a chuva e ela vai germinar. E nós temos que ter os cuidados, porque às vezes todas elas podem nascer por igual, e às vezes outras podem falhar. Mas isso você não vai se lastimar. Você vai refazer aquela que falhou. Você vai replantar aquela que falhou. Porque Deus mandou a chuva. Ninguém sabe quando ela vem. Porque nós não vamos ficar esperando, olhando só pelas nuvens carregadas. As nuvens estão carregadas de chuva, mas eu fico só olhando e não boto a minha mão no arado para nada. O que eu vou colher? Se a chuva cai e eu não boto a minha mão no arado para plantar aquela semente, para aquela velha germinar e dar fruto, qual é o pão que eu vou arrumar para o meu alimento e o meu sustento da minha família? Então, querido, veja que nesse texto está bem claro que semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não se repose a mão, porque não sabeis qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Olha só. Então, a gente não devemos parar continuamente, trabalhando, se esforçando na obra do Senhor, de dia e de noite, fazendo a obra com fé, porque quem faz a obra com fé será bem sucedido. E quem tem fé, mas não faz as obras, fica só olhando para as nuvens carregadas, o que ele vai colher? Não vai colher nada. Mas aquele que olha para as nuvens e olha aquelas nuvens bonitas carregadas de água, está na hora de eu plantar a semente, porque
Deus vai mandar chuva e ela vai germinar e vai dar bom fruto, mesmo que nasce uma e outras não, ou todos por igual. Se nascer alguma e outras falharem, dê glória a Deus. E se nascer tudo, glória a Deus também por causa disso. Assim é a nossa vida. Assim somos nós perante o Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar constantemente em trabalho, através da fé, evangelizando, pregando a palavra de Deus. É assim como está se referindo o texto. Então nós temos que interpretar de uma maneira, de uma maneira esse texto, para que Deus ele não venha nos conceder o entendimento sobrenatural, não o entendimento natural. Porque se eu vou plantar uma semente, vou para a casa de um irmão, vou fazer um culto, e aquele irmão, naquele momento, ele não se converte ao Senhor, a gente faz o apelo, ele não se converte, não por isso nós não vamos deixar de não desistir, porque às vezes não é a hora certa que o Espírito Santo está sobre a mente dele, para naquele momento ele venha se reconciliar. Ninguém sabe o que está passando por aquela pessoa. Ninguém sabe qual é o problema que está passando por aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está angustiado, com algum problema, se aborreceu, teve uma perda familiar, teve outro tipo de perda, de prejuízo, um bem material, e está angustiado por causa disso, e acha que Deus não faz nada, e por falta de conhecimento. Então nós temos que ser paciente em tudo que a gente for fazer, paciente nas palavras do Senhor, paciente na nossa família, paciente com nossos entes queridos, mesmo que eles tragam uma palavra de indiferença, mas nós temos que ser pacientes, porque hoje eles trazem uma palavra diferente. Nós entendemos, mas para eles estão certos. Sendo que nós estamos certos, mas eles se acham que estão certos. Mas nem por isso nós não vamos dizer, olha, você está errado, não. A gente fica calado, não responda nada e vamos pedir sabedoria a Deus para que nós possamos depois ter uma palavra bem objetiva e aquela pessoa vai entender que a pessoa estava certa. E ela vai se reverenciar, não a você, mas o Todo-Poderoso. Então, queridos amados, veja uma coisa interessante, porque nós temos aqui semeadura e colheita. Porque a semeadura, quando a gente semeia com a fé que nós vamos colher. Que a semeadura, primeiro nós temos que semear, plantar. E depois esperar a hora certa da colheita. Seja daqui 1 mês, 2 meses, seja lá quando for, quando Deus permitir. Tudo pela permissão de Deus. Nós não fazemos nada nesse mundo sem a permissão dele. Mas com a permissão dele, ou com perda, ou com ganho, nós recebemos uma vitória, recebemos um galadão. Mesmo que você semeia, mas perdeu tudo, mas nem por isso você não vai deixar de dar glória a Deus. Nem por isso você não vai deixar sua mão travada sem dar glória a Deus. Então veja que a semente ela é muito importante. Semeadura e colheita. Vamos dividir isso aqui em 8 partes. Primeiro, o campo é o mundo. Esse mundo que nós vivemos. Que é a semente que nós temos que plantar, que é a palavra de Deus para todos os ouvintes, para todo o povo. Esse é o verdadeiro campo que nós temos que plantar a semente da palavra de Deus, como está lá em Mateus, no capítulo 13, verso 8. Segundo, a semente é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que é a semente. Louvado seja Deus, porque o campo é o mundo, mas a semente é a palavra de Deus, como está lá em Lucas 8, verso 11, amado. E também está lá em Timóteo, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, também fala sobre isso. Porque o texto diz, semeia pela manhã a tua semente,
e à tarde não se pose as mãos, porque não sabeis qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serás boa. Então, a gente semeia essa semente na palavra. Então, nós não sabemos se é aquele ou aquele que vai ouvir a palavra da verdade, vai ouvir, nós vamos mostrar o livro da graça, a palavra de Deus, que é a graça de Deus, para o povo, que o povo são o campo, mas a semente é a palavra, que nós temos que plantar a palavra. A palavra, ela é uma semente pelo qual ela germina constantemente, ela está germinando. Mas tem muitos que não ouvem a palavra, então essa não vai germinar. Por isso que ele diz, você não saberá o que vai germinar, se é essa ou se é aquela. Mas mesmo que seja essa, você dê glória a Deus. Mas se não for aquela, dê glória também, porque você semeou a palavra, o campo, que é a nação que se encontra nesse mundo, que muitos dão credo à palavra e outros não dão. Terceira parte, querido amado, que vamos lá falar mais aqui, que o tempo de semear é agora. É agora, nós temos que semear enquanto nós temos oportuno. Nós temos a oportunidade para semear. O tempo é agora, e não amanhã, e nem ontem, e nem depois. É agora. Toda hora você tem que estar sempre semeando a palavra de Deus, porque está escrito aqui do capítulo 11, do verso 6, quando ele diz assim, as mesmas palavras que eu vou repetir. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousará as mãos, porque não sabeis qual prosperará, se esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Mas aí, querido, então veja que aqui o livro de Eclesiastes, ele está bem especificado sobre essas coisas, porque é muito boa, muito eficaz, para que nós possamos se regozijar na presença do Senhor, se regozijar na bondade dele, se regozijar na graça sobre graça que vem dele, sobre mim e para você, porque você é um semeador da palavra. Continue sempre assim, semeando a palavra. Veja que fizemos o culto em casa, que está sendo proibido pelas autoridades para cultuar, mas nós não paramos por aí, nós não paramos, continuamos pregando a palavra de Deus. Deus operou tremendamente aqui no meu humilde lar, e eu glorifico a Deus por isso, por ser o meu humilde lar, pelas minhas condições financeiras que Deus me deu. Eu não quero que Deus me dê riqueza, mas Deus me dê sabedoria na palavra e não nos deixe faltar o pão de cada dia. Essa é a riqueza que eu peço ao meu Deus. Esta é as boas novas que eu peço a Deus para mim e para todos os meus irmãos em Cristo Jesus e para meus irmãos em sangue, que são parte de meu pai e da minha mãe. E é isso que eu peço. Mesmo que haja alguma indiferença entre uns e outros, mas nós não devemos olhar para isso. Nós devemos olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Se não olhar para o alvo, então nós estamos no caminho certo e não devemos não se portar com os falatórios, com os disse-me-disse e assim sucessivamente. Temos que ter paz, alegria, harmonia uns com os outros. Então nós vamos agora para a quinta parte. O fruto é diverso. O fruto é diverso, porque quando a gente planta aqui, mas não colhe aqui, planta ali, não colhe, mas chega em algum lugar que a gente planta e nós colhemos. Por quê?
na hora certa, é tudo para a ordem de Deus, tudo para a glória de Deus, é tudo a hora certa. Então, mesmo que você está plantando ali uma semente, mas não tem um sequer que dê importância do que você está falando. Pelo contrário, ainda estão zombando de você, está chamando você de louco. Ah, isso aí é um louco, isso aí é isso aí é um tagarela, como falaram com Paulo quando ele estava aprendendo a palavra. Isso aí é um tagarela, está falando isso. Então, não se preocupe, que seja um tagarela, mas um tagarela falando da palavra de Deus, plantando a semente da verdade, que é a palavra de Deus. Como está lá escrito, louvado seja Deus, em Mateus capítulo 13, do verso 4 até o verso 8. Agora, amado, e também está lá em Apocalipse, do capítulo 14, verso 15. A sétima parte fala sobre a colheita é certa, como está lá em Gálatas, no capítulo 6, a colheita é certa e abundantemente. Gálatas, no capítulo 6, verso 7. Vamos dar uma conferida lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Que coisa linda, coisa maravilhosa. É muito gostoso a gente ouvir a palavra de Deus. Vamos lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 7, para ver o que diz. Acompanhe junto comigo. Se você não tem um pouquinho de dificuldade de achar, então você anote que depois você vai escrever e vai entender. Então, Gálatas, capítulo 6, verso 7. Vamos ver o que diz aqui o livro sagrado. Louvado seja Deus. Gálatas. Pronto. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Olha o que diz, amado. Como diz, não vos enganei, não vos enganei. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua glória, sua própria glória, carne, para o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para espírito, do espírito colherá vida eterna. Oh, coisa maravilhosa. Então veja que coisa linda quando se fala sobre a colheita. E aqui, a gente temos aqui a outra referência, como está a referência 8, a recompensa do ceifeiro será grande, como está lá em Daniel, no capítulo 12, verso 3. A colheita do ceifeiro será grande, como está lá em Daniel, porque Daniel, ele plantou a semente, mas no final a colheita dele foi certa, de uma tal forma que ele até passou a ser até governador. E ele, humilde homem, sofredor, foi jogado no poço, tentaram matar ele de fome, de sede, e assim sucessivamente. Mas sempre tem um semeador que planta uma semente, assim como Daniel, pareceu um semeador, o eunuco do rei, foi até o rei falar com ele, porque Daniel tinha profetizado que iria vir uma grande fome, e ele dependia de outro país, de outra nação, para se alimentar. E lá também estava em falta. E ele foi até a presença do rei para falar sobre Daniel. Ó rei, mal fizeram Daniel, colocaram ele no poço, porque no poço não há água, senão lama, e ele está atolado na lama, e está faltando pão na cidade, e ele poderá morrer de fome. Então veja que mais um semeador foi plantar uma semente. E a resposta foi imediatamente: vai tirar ele de lá, vai, ajuda vários ajudadores e tira Daniel lá do poço lá. Porque ele temia muito a Daniel, porque Daniel era um homem de Deus e ele sempre estava plantando essa semente no coração do povo.
como está lá em Daniel, no capítulo 12, verso 3. Mas, queridos amados, eu quero vir aqui para você, para o verso 12. O verso 12 do capítulo 14, quando ele diz o seguinte, no verso 12, capítulo 12. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livro, e o mundo, e muito estuda. E vamos ler de novo. O verso 14. Porque Deus dá de prazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que seja boa, que seja má. Olha só que coisa linda. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que seja boa, que seja má. Então, com referência a esse versículo aqui, que é uma conclusão, que fala sobre os 5 maiores juízos. Os 5 maiores juízos quais são? Porque nós estamos no tempo já do juízo, do tempo final. Quando ele se expressa aqui, o juízo sobre o nosso pecado é o maior e o mais abençoado juízo. Ele caiu pela vontade de Deus sobre os seus filhos, quando tomou sobre si, na cruz, os nossos pecados, como está lá em Romanos, no capítulo 4, verso 25, em 2 Coríntios 5, 12, Gálatas 3, 13 e 1 Pedro 2, 24. O segundo juízo é o juízo sobre as obras do crente, falando sobre o juízo sobre as obras do crente. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, acontecerá após o arrebatamento da igreja, porque lucro ou perda será o resultado deste juízo. Lucro ou perda. Lucro para aquele que plantou a semente, e perda para aquele que não regou a semente, como também está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13 a 15. O terceiro juízo é o juízo sobre o povo de Israel. Acontecerá através de muitas perseguições durante grandes tribulações, e Deus julgará seu povo por rejeitar seu filho. Nesse período, olha só, nesse período, ele rejeitará, louvado seja Deus, ele rejeitará do juízo, alguns se converterão, como está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. O quarto juízo de Deus sobre as nações, porque realiza-se na vinda de Cristo em glória, como está lá em Mateus 25, 31 a 46. Louvado seja Deus. Porque ele ele será realizado na vinda de Cristo em glória. Então Deus julgará a nação por causa da crueldade cometida contra Israel, porque ele chama Israel de seus